Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como você estiver aí, o horário que você estiver, não importa. Mas estamos aqui nesses 10 minutos para Deus. 10 para Deus é o nome do nosso programa. Divulgue, fale para outras pessoas que você tem sido abençoado nesses encontros aí que a gente tem tido. É um bate-papo, é uma conversa assim, pé de ouvido, aquela prosa que a gente troca assim, sem formalidade. Eu quero dizer para você, hoje a gente vai direto ao assunto, falando de um tema que é o seguinte: paz sem Jesus? Com interrogação. É possível ter paz sem Jesus? E a Bíblia conta aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, a respeito de uma história muito interessante. Diz que Jesus, certa vez, chegou a um lugar, a uma terra chamada Gadara. Gadara, de onde são os gadarenos, de onde eram os gadarenos. E lá, quando chegaram, viram então um endemoniado, um homem então que era possuído por muitos demônios. E chega a dizer, quando Jesus chega e pergunta para eles, para os demônios, o nome, diz assim: nós somos legião, porque eram muitos demônios. E aquele homem, a Bíblia diz que ele vivia num cemitério. Era um homem perigoso e que ninguém podia e nem queria também passar por aquela região por causa daquele homem ter se tornado um homem violento demais. Mas é muito importante lembrar que não havia ali só demônios. Os demônios, eles agem na vida de pessoas que ainda não tiveram uma experiência real com Jesus, uma experiência de transformação. E quando isso não acontece, quando a gente não tem um pacto, uma aliança só com Jesus, só com Ele, então nós ficamos à mercê então desses demônios que tomam a nossa vida, a nossa família e fazem um estrago muito grande. Ele estava uma vida preciosa demais. E Jesus sempre vai querer chegar nos lugares onde as pessoas estão precisando dele, nos lugares onde os demônios estão afligindo. E lá estava então esse homem, e a gente nem sabe o nome. Aliás, a cidade pouco se importava com ele. Ele se tornou provavelmente objeto de escárnio, de zombaria. Você imagina que provavelmente aquele homem tinha uma família, provavelmente aquele homem tinha filhos. E você imagina um homem então ficar à margem da sociedade. Cemitério não é lugar de mortos, de vivos, é lugar de mortos. Cemitério é um lugar que a gente não deseja estar. Cemitério a gente só vai em circunstâncias assim que muito triste, ninguém fica feliz, né, em cemitério, não é residência de ninguém, mas aqui diz que esse homem vivia nos cemitérios. Não tem alguma coisa errada. A gente não faz opção de ir em cemitério, a gente não faz opção de morar dentro de cemitério, porque cemitério lembra tristeza, lembra o fim das pessoas, lembra o fim das coisas ruins, e a gente não gosta de ir lá. Mas esse homem vivia lá. Além do mais, ele era bastante rejeitado. Você imagina o filho desse homem na escola, como era, como os amiguinhos tratavam. Seu pai é endemoniado, seu pai é alguém que dá trabalho. Enfim, causava um problema muito sério. E aí Jesus, quando entra lá, os demônios, eles até afrontam a Jesus. O que você veio fazer aqui antes do tempo, antes da hora? Não é chegada ainda a nossa hora? Porque é importante lembrar que o diabo sabe que vai chegar o seu filho. Que vai chegar um momento, então, que o Senhor vai dar um basta em tudo aquilo que ele está fazendo. E aí Jesus pega, sem muita conversa, e expulsa os demônios daquele homem. E diz que ele manda para os porcos. Havia uma manada de porcos ali, até porque Gadara era uma cidade que eles sobreviviam por causa dos porcos, né, da cultura dos porcos, da criação dos porcos. E quando Jesus então expulsa os demônios daquele homem, eles então vão para aqueles porcos, e depois a Bíblia diz que eles se precipitam de despenhadeiro abaixo e caem no meio do mar. Aquilo causou um prejuízo enorme para aquela cidade, porque
eles, como eu disse, viviam, né, da criação de porcos. E aí a gente vê aonde pode chegar o ser humano, porque depois eles foram reclamar com Jesus, reclamar de que eles tinham levado um prejuízo muito grande em função dos porcos terem sido mortos junto com os demônios. Onde chega então a mente humana, a capacidade do homem de entender que porcos são mais importantes do que o homem. Será que a gente às vezes não está agindo assim, preferindo porcos a pessoas, objetos a pessoas, coisas às pessoas? Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar o que se havia perdido, o homem que se havia perdido. E o que me chama mais atenção ainda é que aqui no finalzinho do texto, capítulo 8 de Mateus, no versículo 9, diz que a população toda a população veio correndo para ver Jesus e suplicar-lhe que fosse embora e deixasse todos em paz. Olha isso. Toda a população veio correndo para ver Jesus. Em outros casos, muitas pessoas corriam para ver Jesus e ficar perto dele e querer que ele ficasse. Nesse caso, aqui em Gadara, diz que a população toda veio ver Jesus e suplicar-lhe, não por cura, não para que ele fosse à casa deles para poder curar alguém, expulsar os demônios de alguém, porque provavelmente não havia demônios apenas naquele homem ali, mas nas outras casas haviam também, mas a súplica deles é para que Jesus fosse embora e deixasse então todos em paz. É possível ficar em paz sem Jesus? É possível viver sem Jesus? É possível ter alguma vida sem Jesus? É possível viver, não é? Confortavelmente? É possível viver uma vida saudável sem Jesus? É uma oração, eu diria, ao contrário. Na maioria das vezes, a gente percebe pessoas pedindo: Jesus, fica. Foi o pedido daqueles discípulos no caminho de Emaús, uma vez que eles reconheceram que era Jesus que estava caminhando do lado deles, perceberam, eles falaram assim: Senhor, fica conosco, fica aqui na minha casa. É a canção que está sendo tocada aí, né? Senhor, fica na minha casa. É o desejo, foi o desejo de Zaqueu. Senhor, eu quero que tu fiques aqui. Jesus mesmo quis entrar na casa de Zaqueu. E aí eles pedem para que Jesus fosse embora, para que eles ficassem em paz. Não há como ficar em paz com Jesus. Você pode ter uma vida boa, você pode ter um bom salário, você pode ter uma vida confortável, mas não ter paz. Paz só com Jesus. Você pode mandar a religião embora. Você talvez não vai sentir falta dela. Você pode mandar, talvez, ficar livre de algumas coisas, até mesmo do dinheiro. Você pode ter paz sem dinheiro. Você pode ter paz sem o seu carro, sem a sua casa. Mas você ter paz sem Jesus não tem como. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele disse também: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou a dor como o dinheiro dá. Eu não dou a paz como um computador dá. Eu não dou paz, não é? Como um salário no fim do mês dá. Eu não dou paz como o mundo dá. Quero dizer para você, se você quer ter paz, faça uma aliança com Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora, se você quer ter paz com Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que essa paz, que excede todo entendimento, possa guardar o coração desse amigo, dessa amiga que está me ouvindo e me vendo nessa hora. E que a casa dessa pessoa que precisa de paz seja cheia de paz nesse dia. Senhor, todo tumulto possa acabar, toda tristeza possa acabar, toda contenda possa acabar. E Jesus, que é o príncipe da paz, possa fazer morada no seu coração e na sua casa hoje. Deus te abençoe e te dê um excelente dia. Fica na paz.